Em 2010, a DreamWorks tinha encerrado a franquia do Shrek com o filme mais odiado da saga, e eu genuinamente não sei porque Shrek para Sempre tem tanto hate, sendo que o Shrek terceiro existe, e na minha opinião, esse filme é bem ruim, mas que se torna horrível quando você lembra que ele faz parte da franquia do Jureg. Mas assim, eu vou ser honesto, e eu também vou tentar ser o mais justo possível. Pensa comigo, se você separar esse filme da franquia Shrek, e só olhar ele como um filme de animação, Shrek terceiro é ruim, mas quando você julga como um filme da saga do Jureg, aí ele se torna horrível. E eu podia pegar tantos pontos pra reclamar, como os personagens desperdiçados, ou então a trilha sonora que decaiu, principalmente se você compara com a do segundo filme, mas pra ser honesto, só a história já é o bastante pra eu provar que esse filme é uma decepção, e uma baita de uma decepção. O filme ele já começa com uma peça de teatro do Encantado, que diga-se de passagem é horrível, e se as pessoas realmente pagaram pra ver aquilo, no lugar delas eu iria pegar meu dinheiro de volta, na hora. A não ser que eles pagaram pra ver o Encantado passando vergonha, aí eu já entenderia melhor. O problema é que com esse início, a gente já sabe que o Encantado vai ser o grande vilão do filme, o que por si só já é uma das ideias mais erradas possíveis, porque primeiro, botar o vilão do filme anterior, mesmo que ele fosse secundário, tem muita chance de dar errado. E segundo, que o Encantado como vilão principal por si só já é uma ideia péssima. Nunca que ele se venderia como um grande obstáculo para o Shrek. Na verdade, se parar pra pensar, o Arthur foi mais um obstáculo pro Shrek do que o próprio Encantado, e o Art nem era o vilão do filme. E por falar nisso, o Shrek tá dando uma de rei no lugar do Harold, porque o sapão ficou doente por motivo de o roteirista ficou com preguiça de contar isso e desenvolver melhor. E assim, eles só decidiram que de repente o cara tava nas últimas e que o Shrek ia precisar ser rei. Do nada, só quiseram fazer assim pronto. Só que é óbvio que o Jureg não se dá bem no cargo, pra piorar o Harold morre. E eu vou ser honesto, eu caguei e andei pra esse personagem do T'Challa. Primeiro que o filme faz tanta piada durante o ato da morte dele que tipo, você simplesmente não se importa mais quando realmente acontece. E segundo que ele não teve tempo bastante pra eu me importar com ele. Porém, o grande plot é que o Shrek vira rei, ou então ele vai atrás de alguém pra substituir ele. E adivinha só qual a opção que ele vai? É óbvio que ele vai atrás de alguém pra jogar os problemas dele pra cima, né? Só que tem uma coisa que eu não entendo, como que essa obrigação é única e exclusivamente do Shrek, sendo que a Lilia ainda tá viva e de boa. E se depois que o marido dela virou um sapo, ela já não tinha muita coisa pra fazer, se é que você me entende, agora que ele se foi então, ela tem menos coisa ainda. Então por que diabos ela não pode governar o reino? Shrek sempre foi um filme que quebrava clichês e conceitos, por que justamente agora eles não estão fazendo isso? Mas enfim, o Shrek acaba indo atrás do Arthur pra poder botar ele no governo do reino, afinal a lição desse filme é joga os problemas que você tem e que não quer lidar pra cima dos outros. Mas antes de eu comentar sobre o plot da Fiona grávida e o Shrek em choque com essa informação, eu tenho que falar do Encantado indo atrás dos vilões e reunindo basicamente eles pra uma reviravolta ou uma revolta. Mas antes de tudo isso eu quero pedir o seu like e talvez quem sabe a sua inscrição. Não custa nada deixar um like pelo menos, se você gostar do vídeo se inscreve. Enfim, revendo esse filme eu percebi como a única coisa que eu considerava legal no plot do Encantado não era realmente tão bom quanto parecia na minha memória, muito pelo contrário, é bem ruim. Já que o discurso que ele faz é muito meia boca, na real é bem xoxo e me surpreende que os vilões terem caído nesse papinho dele. Só consigo acreditar se eu pensar que todos os vilões ali estavam tão no fundo do poço que qualquer discurso motivacional de meia tigela já mudaria a mente deles. Mas toda a história tem dois lados. E o nosso lado ainda não foi contado. E não é à toa que no final do filme o Arthur dá uma simples hablada melhor do que a do Encantado e pronto, os vilões trocaram de lado na hora. Mas enfim, agora a gente precisa falar da parte da Fiona grávida. Até aí a reação do Shrek é um pouco decepcionante pra mim, já que o personagem dele parecia muito alguém que curtia a ideia de ter uma família. E nem a suposição ou achismo, os filmes sempre deixaram isso bem na cara. E assim, essa coisa toda na minha opinião só piora ainda mais quando ele diz que tá assustado, não porque ele vai ser pai, mas sim porque ele vai ter umas crianças e ele não sabe como elas vão lidar com tudo isso, porque elas vão ser ogros e tudo mais. Quando já se ouviu falar em é doce como um ogro, ou que tal? Você vai adorar o meu pai, ele é um baita de um ogro. Isso não faz o menor sentido, porque antes de tudo isso, o sonho que ele acabou tendo mostra muito bem que ele tava se cagando de medo com a ideia de ser pai e ter que cuidar dos filhos. Inclusive, como que o burro não sabe a maneira de fazer crianças, sendo que ele tem um monte de filhotes? Essa era pra ser uma piada, mas isso acabou me incomodando, porque como diabos eles fez o filhote dele se ele não sabia como faz? Mas como é que acontece? Na real, acho que eu devia parar de tentar encontrar lógica nesse filme. Mas enfim, enquanto isso, a Fiona tá na vida de Dondoka porque o roteiro esqueceu que ela é uma personagem legal e que podia fazer muita coisa com ela. Inclusive, o luto pelo pai que ela acabou de perder, pra quê, né? Dane-se, não precisa. Mas antes que isso se arraste demais, o Encantado basicamente invade o reino e vence com uma facilidade surpreendente. Só que isso aí eu não vou falar mal não, porque imagina que do nada todos os vilões de uma vez decidem atacar o seu reino de surpresa. É difícil se defender de uma parada assim. E pra eu não parecer um hater gigantesco completo desse filme, por mais que às vezes eu seja, eu admito que a piada do Pinóquio falando a verdade sem falar a verdade, porém mentindo sem mentir, é confusa, é genial e é engraçada. Mas vamos supor que eu não poderia não dizer exatamente
acredite que isso é ou não é quase parcialmente incorreto. Enfim, pra fechar logo esse arco de vez, eu confesso que eu não entendi muito bem a traição da Rapunzel. Na minha opinião, ela mudou de lado muito do nada, faltou uma explicaçãozinha por mínima que fosse. Meio que só aconteceu, é isso, aceita e pronto. Mas eu acho que de todos os problemas, esse é o menor. Agora a gente vai pro arco de busca do Arthur, onde eu vou entregar meus parabéns pra DreamWorks, porque Jesus Cristo, como que na história do filme anterior eles me introduzem o grande gato de botas, e nesse filme eles me introduzem esse chato do Arthur. E melhor ainda, eu acho incrível como a história não sabe o que fazer com esse personagem. Primeiro o garoto é um excluído, zoado, até pelos alunos que são zoados, depois ele vira um arrogante, depois ele vira um medroso e depois ele revela ter problemas com o pai. Quero dizer, ele foi largado pelo pai. Acho que pra ter problemas com o pai você precisa ter um pai primeiro, coisa que o Arthur aparentemente nesse filme não tem. Eles até usam esse plot pra aproximar o Shrek e o Arthur, mas honestamente a ideia é boa, a execução que não. Assim como a ideia do Shrek esconder informações do garoto, ideia genérica, mas podia ter sido bem feito, só que não foi. Mas é que também, né, se eles tivessem focado nesse drama paterno desde o começo, ia ser genial, o Arthur vendo basicamente o Shrek como um tipo de figura paterna, e o Arthur ajudando o Shrek a ver a beleza da paternidade, ia ser da hora, mas eles não fizeram isso, e o que acabou saindo ficou horrível. Isso sem falar que, pelo visto, eles gastaram todos os neurônios deles construindo o personagem de Fada Madrinha no filme anterior, ou guardaram pro Stiltskin no filme seguinte, porque Jesus Cristo, a versão do Merlin nesse filme é muito paia. Eu digo paia pro padrão do Shrek mesmo. E assim, eu já descarto a piada do burro e do gato trocarem de corpo, porque isso aí não tem utilidade nenhuma, nem mesmo com piada serve. Enfim, o filme avança, acontecem coisas, o Shrek e o pessoal volta pra tão distante, enquanto eles estão reunindo informações e invadindo muito facilmente aquele lugar, as princesas estão protagonizando a melhor cena desse filme, na minha opinião. E eu jurava que essa cena ia ser ruim, tipo, eu pensei, não, talvez na minha cabeça fosse bom, mas a realidade não é, a cena é ruim. Mas não, a cena é honestamente muito boa, sem exagero nenhum, é a única cena realmente boa desse filme inteiro. Na minha opinião, o único problema dessa cena foi elas não terem vencido geral e salvado o reino por elas mesmas. E eu também odeio a parte do teatro, não sei se é porque recentemente eu reli a obra-prima que é o arco do teatro em Oshinokoi e meus padrões estão meio altos pra esse tipo de coisa, ou se é só porque eles não se esforçaram nem um pouco pra essa parte mesmo. Já que quando o Shrek começa a zoar o Encantado é quando as coisas ficam bem melhor, na minha opinião. Não porque era pra ser assim ou coisa do tipo, mas só porque fica menos pior do que tava. Bom, não pode doer mais do que essa sua atuação ridícula de segunda. Mas aí tem o Arthur mandando um discurso no jutsu pra cima de geral e olha só, funciona. E de forma resumida, toda essa parte é meio fora do lugar ou mal feito mesmo. A forma como as coisas acabam seriam boas se fossem em outro filme do Shrek, ou se fossem feitas de uma outra forma. Ou algumas só são mal feitas mesmo, tipo o Shrek e o final do arco dele sobre ser pai, já que ele mostra o filme inteiro que ele tem medo de ser pai. Ele não tem medo pelo futuro dos filhos dele, ele tem medo de ser pai. Mas o filme deixa claro que ele só não queria ser pai. Mas ainda assim, depois eles ficam fazendo como se ele tivesse medo de... mano, é um arco muito nada a ver, tá ligado? Porque, tipo, no final, ele só age como se isso fosse a coisa que ele mais queria pra vida dele, sendo que o filme inteiro ele mostra muito bem o contrário. Mas assim, nem tudo é desastre, eu genuinamente gostei da parte final do filme. E não é só porque o filme acaba, mas porque é bem legal a parte do Shrek e a Fiona com os filhos e tal. A piada final é genuinamente boa, é aquelas piadas duplo sentido que só Shrek sabe fazer. Bom, o que a gente faz agora? É o seguinte, 2 cenas boas ou 3, sei lá, não salvam um filme de ser ruim. A história de Shrek terceiro é tão sem sal, tão sem graça, parece uma comida mal feita por alguém que tava num mau dia porque seu desenho favorito foi cancelado por uma empresa idiota. Talvez isso tenha sido um pouco específico demais, mas enfim, o vilão também é bem ruinzinho e eu nem reclamei da animação extremamente realista. Infelizmente Shrek 3 é horrível, mas enfim, apesar de tudo, obrigado pela sua companhia. Se tiver uma próxima, eu te vejo nessa próxima.